E aí, gente, o Instagram tá doido. Ele encerrou o meu vídeo. Eu não encostei em nada aqui, eu juro. E aí, agora vocês estão voltando? O que vai acontecer? Quem tava aqui comigo? Tina, Fabi, caiu. Caiu a live, encerrou. Inclusive, acho que a primeira parte nem vai ficar gravada. E o povo achou que eu desliguei na cara, assim, né, gente? Desculpa. Não, caiu mesmo. O Instagram avisou pra mim que o meu vídeo foi encerrado. Olha que doideira, né? Nunca tinha acontecido isso. Nossa, tava tão tenso assim o assunto que o Instagram derrubou minha live. Poxa vida. Bom, gente, vamos continuar aqui, né? Já que a primeira parte a gente perdeu. Nós estávamos falando sobre a autenticidade inclusive nos momentos de sofrimento. O Viktor Frankl, que eu estava falando, que é um psicólogo judeu que foi levado para o campo de concentração na época da Segunda Guerra Mundial. Oi, Fabi. Beth. Gente, desculpa, mas perdemos a primeira parte da live, porque inclusive se eu falo vamos continuar, isso mesmo, a vida é assim, né? A gente segue um momento de cada vez. Então, e o Viktor Frankl, que foi levado para o campo de concentração, ele desenvolve uma teoria, né, de observação com relação aos comportamentos humanos, e ele fala que a gente consegue suportar qualquer dor, qualquer tipo de dor, qualquer sofrimento, desde que a gente encontre um sentido para aquilo, desde que a gente encontre a nossa autenticidade, mesmo nesses momentos de sofrimento. E ele falava isso, né, observando o comportamento das pessoas dentro do campo de concentração mesmo. Como que algumas pessoas mantinham um desejo de vida, uma pulsão de vida, mesmo naquelas situações tão adversas e extremas e cruéis que foram os campos de concentração na Segunda Guerra Mundial. E elas mantinham essa autenticidade porque elas continuavam com um sentido de vida muito raiz, né? Muito arraigado. Ó, gente, obrigada por vocês terem voltado, viu? Não sei o que aconteceu. O Instagram avisou que meu vídeo foi encerrado. Não encerrei nada, tô aqui, firme e forte. Muito bom que vocês voltaram. Beth, nossa, quanto tempo que a gente não se fala, né? Boa noite. E então, quando a gente está continuando aqui falando da autenticidade, né, eu falei que o oposto da autenticidade, então, seria o que é falso, o que é mascarado. Como é que a gente faz para a gente, no dia a dia, exercitar essa autenticidade? Quais seriam exemplos de ações, de pensamento, de comportamentos, de atitudes que nos demonstram que a gente está no caminho da autenticidade e não fazendo algo só para atender as expectativas das outras pessoas? Quais seriam esses comportamentos? Como é que a gente pode perceber em que caminho a gente está? Vocês sabem dizer? Alguém arrisca aí? Eu sei que tem um delayzinho aí para falar, né? Enquanto eu falo e vocês me ouvem e respondem. Que bom que vocês voltaram, gente. Quais seriam, o que vocês acham que seria um comportamento da prática mesmo? Eu estou tentando ver aqui os comentários. Da prática mesmo, no nosso dia a dia, que demonstre que a gente está no caminho da autenticidade e não no caminho de atender às expectativas do entorno. O que vocês acham? Chuta, sem julgamentos. Aqui nessa live é sem julgamentos. Alguém? Ah, tem gente entrando. Acho que o Instagram tá avisando, né? Boa noite, Eliane. Que bom que você tá aqui. Boa noite. Então, olha aqui. Enquanto vocês não escrevem aí, não colocam e não se arriscam, né? Uma das formas da gente observar se a gente está no caminho da autenticidade é, por exemplo, quando a gente tem que decidir. Tô tentando aprender, Paula, muito bem. Estamos sempre no caminho do aprendizado. É quando a gente tem, por exemplo, numa determinada decisão ou escolha, não precisa ser de uma coisa muito
grandiosa, absurda, não. De coisas do nosso cotidiano. Preciso escolher algo aqui com a minha família, precisamos fazer uma decisão e a gente tem ali um conflito, né? O que é um conflito? Pessoas que pensam diferentes, têm ideias diferentes, desejos diferentes, então tem ali um conflito, que não é um confronto, né? O confronto é quando as pessoas começam a se debater por conta dos conflitos e dos pensamentos diferentes. Mas nesse conflito, a outra pessoa diz, olha, eu prefiro fazer tal coisa. E aí você pode dizer assim, eu não vou desagradar todo mundo, eu não vou ser a única pessoa que vai dizer que não quer, então eu vou só para agradar todo mundo. Então, olha a diferença de quando a gente abre mão de um contexto relacional, né? Isso é inteligência relacional, que eu ensino também, já fiz várias aulas sobre isso, vou fazer outras ainda e vou avisando vocês, que é tão urgente a gente aprender ou reaprender a utilizar a inteligência relacional, que é dizer assim, olha, não é a minha preferência, mas para estar com vocês, eu decido, né, por tal e tal situação. Então, eu decido que seja assim, eu decido que a gente vá fazer juntos. Na situação, você não se esconder, você dizer a verdade. Então, outra coisa, uma pessoa te faz um pedido e você já, sei lá, se sente em dívida com essa pessoa. Você nem conseguiria fazer o que ela está pedindo para você, mas você faz porque você se sente em dívida com ela, então você se sente culpado se você não tiver aquela escolha. Então, você nem verbaliza as suas necessidades, nem o que você está pensando, e simplesmente só aceita o que a outra pessoa está dizendo. E o oposto disso, que é a gente se escondeu a nossa autenticidade, seria a gente dizer para essa pessoa, olha, eu sei que você já fez muitas coisas por mim, eu agradeço, valorizo, mas neste caso, neste dia, eu não consigo fazer isso que você está me pedindo. Será que tem alguma outra forma para eu te ajudar? Porque eu também não quero te deixar na mão. É na vida cotidiana, né? Sem inventar muito. Uma pessoa vem e te pede uma coisa, ela já fez diversas coisas para você. E aí você fala, nossa, agora eu não posso. Então, o que a gente faz? A gente aceita aquilo sem verbalizar nada para outra pessoa, simplesmente por culpa. Então, de novo, eu falei de sentir-se culpado ou de tentar ser aceito. Quando você escolhe algo, então as pistas são, se eu estou escolhendo algo, se eu estou fazendo algo para ser aceito ou aceita, eu não estou no caminho da autenticidade, eu estou no caminho do atendimento das expectativas da outra pessoa. Se a sensação que eu tenho, se o sentimento que eu tenho é de culpa, caso eu não faça aquilo, ou eu não tenha determinado comportamento, ou enfim, o que quer que seja na sua relação, que eu estou me sentindo culpada e por isso eu vou fazer, isso também não é autêntico. E tem várias formas, tá? Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. Outra pista da autenticidade, fazer o que a gente pensa, o que a gente valoriza, então seguindo os nossos princípios e valores dentro das relações, seja no seu local de trabalho, seja na sua casa, porque você acredita naqueles valores, naquele espaço, naquela ação, enfim. Fazer aquilo, não só o que gosta é muito bom, Tina, a gente fazer o que gosta, mas às vezes a gente faz coisas que a gente não gosta quando a gente acredita que aquilo é para o bem comum. Então, por exemplo, seguindo o princípio da ecologia, aqui na comunicação não violenta a gente fala muito disso, que é a tríade da ecologia nas relações, tem que estar bom para mim, para o outro e para o ambiente. Então, às vezes, a gente até faz o que a gente não gosta muito, mas a gente entende que aquilo é necessário ser feito. Então, eu escolho. Uma dica da autenticidade é se é uma escolha consciente ou se é só para ser aceita por culpa, por medo ou por vergonha. Esses sentimentos são os que mais norteiam as nossas decisões e mais distanciam a gente da autenticidade. Quanto mais medo, quanto mais culpa, quanto mais vergonha eu sinto em relação às coisas do meu cotidiano, mais longe eu estou de exercer a autenticidade, porque eu faço as coisas para ser aceito. Fez sentido? Deu para entender? Ou ficou confuso? Às vezes eu fico na dúvida se vocês conseguiram entender. Já estive
nas duas situações, de autenticidade e aceitação, de culpa, de vergonha, de medo. A Fabi colocou assim, será que é quando a gente se sente positiva? Esse é um bom indicador, né? Quando a gente decide algo que bom que deu para entender, e depois também qualquer coisa dá para voltar. Eu acho que esse pedaço da live vai ficar salvo. Dá pra gente, falando, né, da sensação, se a gente se sente positiva. Quando a gente se sente leve com uma determinada escolha, quando ela é congruente, quando a gente, sabe, respira, puxa o ar e parece algo fluido, tranquilo, harmonioso, isso também é um bom sinal que a gente está no caminho da autenticidade, porque a autenticidade, sendo uma expressão humana, ela é algo natural, ela não precisa ser forçada, ela não te coloca num lugar de desconforto, pelo contrário, ela te deixa cada vez mais confortável, porque você está seguindo o que é natural para você. Entendido. Eu mesmo tive que ser o irmão mais novo só por imposição dos meus irmãos mais velhos. Isso é uma questão da natureza, né, Arivaldo? Deu sim para entender. Às vezes a gente se anula para alcançar o que o outro espera. Perfeito, Fabi. É isso. Muitas vezes a gente se anula para atender a expectativa do outro. E aí, neste lugar de anular quem a gente é, por que isso é importante? Por que a gente está falando disso? Só porque parece que é bonito e falar sobre isso? Não, gente, porque isso quando a gente não está no caminho da autenticidade, o risco da gente adoecer biologicamente, ou seja, fisicamente, né, nos nossos órgãos, adoecer emocionalmente, psiquicamente, ele é muito mais alto do que quando a gente está no nosso natural, na autenticidade. Quanto mais a gente precisa reprimir quem a gente quanto mais a gente precisa esconder quem a gente é em essência, ou o que a gente valoriza, ou os nossos gostos, né? Alguém aqui falou de gosto, as nossas preferências e as nossas prioridades, maiores passos rumo ao adoecimento a gente dá, passos mais largos. A autenticidade nem sempre é possível, principalmente no trabalho. Então, e se a gente puder criar nos ambientes de trabalho, isso já tem vários caminhos se movimentando para ir nessa direção. Quanto mais, tem várias pesquisas também, inclusive, quanto mais autêntica uma pessoa pode ser no trabalho, ou seja, quanto mais ela pode expressar quem ela é, como ela pensa, o que ela acredita, seus valores, que estejam alinhados com o propósito da empresa que você escolheu trabalhar, né? Claro que se você vai, dependendo do que você vai fazer, por exemplo, por questões minhas, de princípios, não trabalharia em locais que promovem artifícios ou objetos que serão usados para violência. Então, seja qualquer coisa no sentido, por exemplo, eu não trabalharia numa indústria de armas, por exemplo. Eu não me sentiria bem sabendo que o que eu promovo como um produto final é algo que vai atingir alguém. Seja um bandido, seja quem for. Eu sei que tem pessoas que vão, e ainda bem que tem gente que trabalha e vai para áreas como essa, por exemplo, pensando na proteção, da civilidade, enfim, mas eu não conseguiria. Então, eu não conseguiria trabalhar em locais em que eu sei que o produto que está sendo desenvolvido no final, ou que o objetivo final agride, por exemplo, um outro ser humano, enfim, entende? Então, quanto mais a gente consegue estar alinhado dentro do trabalho, com aquilo que a gente acredita, e os propósitos da empresa ou da instituição que a gente trabalha, mais natural é o caminho da autenticidade e menos adoecimento. Então, já tem muitas empresas mudando a cultura de trabalho, promovendo espaços de trabalhos que sejam mais saudáveis, mais ecológicos, menos tóxicos, menos assediadores, menos, enfim, um monte de coisa que tem no trabalho, menos agressivos, enfim, né? Exaustores das pessoas, sabe aqueles trabalhos que exaurem até a sua última gota? Então, as pesquisas já mostram, quanto mais as empresas trabalham em prol de um ambiente saudável, ecológico e sustentável, melhores são os resultados do trabalho dos seus funcionários, né?
Então, assim, eu entendo que muitas vezes a gente tenha uma certa dificuldade, porque se a gente, desde o início, está à mercê de atender a expectativa das outras pessoas, e isso não quer dizer que a gente não vá atender a expectativa do outro nunca, tá, gente? Mas a autenticidade é quando a gente deixa de atender a nossa própria necessidade para só atender a do outro, a gente se anula. Alguém usou essa palavra aqui, a gente se esconde e se anula. Então, muitas vezes, nos ambientes de trabalho que eu já tive, que são ambientes complexos, enfim, né? Cenários de ambientes de saúde, a gente imagina que seriam leves, harmoniosos. Não são. São estressantes, são complexos, são... enfim, muitas vezes a sobrecarga de trabalho é muito grande, a gente lida com situações muito limítrofes, né? Da resistência física, psicológica, enfim. Então, a autenticidade sempre é nossa, Fabi. Nunca é do outro, porque sempre começa por quem tem a consciência primeiro. Não vai começar pelo outro. Mas quanto mais a gente exercita a autenticidade, quanto mais a gente exercita a compaixão, mais a gente vai semeando essas sementes nos lugares onde a gente está. Então, por exemplo, estava falando aqui dos meus trabalhos. Muitas vezes tive situações em que algo não era congruente, algo não era um valor, algo... E aí, embora eu precisasse atuar de uma determinada forma, eu sempre pude, né? E isso sempre só me fez bem, dizer o que eu achava daquela situação. Não como um julgamento, mas como reflexão. Então, vamos pensar nisso, e nisso, e nisso. Vocês já pensaram? Muitas vezes não há diálogo, né? Porque no serviço de saúde, principalmente público, você não consegue falar com a pessoa que teve determinada decisão. Mas eu sempre consegui questionar pelo menos as coisas que eram mais assim gritantes no processo de trabalho. Porque muitas vezes vai ser. E nos momentos em que isso não é mais possível, em que a sua autenticidade está indo para o buraco junto com a tua saúde, aí a gente vai fazer outra coisa que o Viktor Frankl nos ensina, que é escolhas. Então, muitas vezes a gente vai precisar escolher algo que às vezes dói, porque ser autêntico também dói, né? Muitas vezes é mais fácil esse caminho de Maria vai com as outras, inclusive é assim, né? Se alguém decidiu, então eu também vou fazer, porque se está todo mundo fazendo, eu vou fazer. Então tem a vantagem de não ser autêntico também, que é não raciocinar muito, não pensar, só fazer o que está todo mundo fazendo. Se der errado, todo mundo fez junto, né? A autenticidade exige a assumir a responsabilidade mesmo quando a coisa dá errada. Porque tá sem som ou vocês estão me ouvindo? Eita, agora eu fiquei preocupada. Acho que estão, né? Travou de novo. Ai, Jesus. Vocês estão me ouvindo? Alguém? Tudo ok, então beleza. Então, muitas vezes, vai fazer com que a gente assuma determinadas posturas, colocação de limites, enfim, vários comportamentos que às vezes vai doer, né? Que às vezes vai ser difícil desafiador a gente enfrentar. Mas a gente vai colocar nessa balança. O que a gente vai escolher, né? E o Viktor Frankl fala muito sobre escolha. Se tem algo que a gente tem total controle, é sobre as nossas escolhas. Então, o que a gente pode escolher? O que a gente vai escolher? A autenticidade, que nos dá o caminho da liberdade, o caminho da compaixão. Lembra que é através da autenticidade que a gente alcança a autocompaixão, e aí com a autocompaixão a gente consegue transbordar no outro. Se essas palavras que eu estou dizendo aqui são valores do seu cotidiano, a autenticidade tem que ser uma prioridade, precisa ser uma prioridade. E aí a gente vai trabalhando, né, diariamente, observando os nossos comportamentos e as nossas escolhas, para saber se a gente está no caminho daquele que é desafiador, que pode ser doloroso, mas é o caminho que nos dá saúde, inclusive. Saúde, não só saúde num contexto genérico, saúde física, saúde emocional, saúde psíquica. Quando a gente pode ser quem a gente é em qualquer lugar que a gente esteja.
Quantas pessoas têm que esconder quem são, como pensam? E eu não estou dizendo de comportamentos inadequados ou criminosos. Eu sempre gosto de falar isso, porque tem sempre alguém que fala, mas o comportamento da pessoa é criminoso, então tem que deixar ela ser autêntica. Não é dessas coisas que eu estou falando. Estou falando dos comportamentos que são naturalmente comportamentos humanos e que obedecem à ecologia das relações e à ecologia do ser no mundo, né? Quem naturalmente nós somos? Naturalmente nós somos compassivos, nós somos autênticos, né? Você já viu um bebê que acabou de nascer e ele para de chorar só porque a mãe está cansada? Então, para atender a expectativa da mãe cansada, ele não chora pedindo peito. Ele chora, ele simplesmente chora. Depois, conforme ele vai crescendo, ele percebe que se ele não chorar, né? Quem não chora não mama, mas conforme ele vai crescendo, brincadeira, desculpa a piadinha. Conforme ele vai crescendo, ele percebe que ele tem outras formas de chamar a atenção da mãe, do pai ou de quem quer que seja. E ele vai percebendo que quando ele tem outros comportamentos, ele é mais aceito. E aí, de novo, a gente mesmo sem querer vai moldando o comportamento da outra pessoa. Então a gente vai adestrando para que a pessoa atenda às nossas necessidades. Então sabe aquela criança que é mais sensível e ela chora muitas vezes? Ela tem esse comportamento qualquer, e aí as pessoas falam, qualquer coisinha ele chora, sabe isso? Essa criança vai ouvir isso tanto, mas você chora por qualquer coisa, você chora por qualquer coisa, você chora por qualquer coisa. E chorar alivia aquela tensão que ele está sentindo por alguma necessidade não atendida. Lembra que para todo comportamento existe uma necessidade. Então, se ele está chorando, tem uma necessidade que não está sendo atendida ou uma necessidade que precisa ser atendida. E aí cabe a nós, como adultos da relação, a gente tentar, junto com a criança, descobrir qual é essa necessidade. Não dizer, mas que chorão, que coisa feia, para com isso, homem não chora. Porque essa criança que tem essa natureza, né, mais emotiva nas situações, ele vai passar a entender que se ele chora não é um comportamento adequado. Então ele reprime. É aquela pessoa que é um adulto, que está passando uma tragédia na vida, está um sofrimento danado e não consegue chorar. Como aquele menino que eu falei para vocês que eu atendi, que estava atendendo a expectativa dos pais, e ele falou, eu passei anos nessa faculdade e não consegui derramar uma gota de lágrima. Mas quando eu fiz a pergunta para ele, o que você pode fazer de diferente, que você não está fazendo ainda, né? Aí caiu a ficha dele, que ele estava ali atendendo só as necessidades do outro e que ele podia, né? Mais no sentido de potência, que não tem nada que te impeça de você fazer o curso que você deseja, entende? Então, nesse caminho, a gente vai... qual é o nosso papel, né? Seja com qualquer pessoa. Então, por exemplo, até com adultos, quando eu fui gestora, tive esse privilégio de aprender tanto com isso, né, e ter pessoas que estavam sob a minha responsabilidade de uma certa forma no gerenciamento das relações, que eu podia ter esse olhar para as pessoas. Como é que eu ajudo as pessoas a serem mais autênticas? Então, da gente, através da comunicação não violenta, por exemplo, que é sempre o meu norte, sempre perguntar, mas por que você teve esse comportamento? Eu sou exatamente assim, não consigo chorar, pois quando chorava... lá, tá vendo, Marisa? Eu sinto muito que isso tenha acontecido, porque quando as pessoas me falam sobre o choro, mas eu tô chorando, eu não devia chorar, eu não consigo parar de chorar, e eu sempre falo assim, olha, se você acredita em Deus, usa Deus, tá? Mas se você não acredita, você acha que o nosso corpo ia criar uma estratégia que é verter água pelo olho, né, em determinado momento, em uma situação de alto impacto emocional, se não fosse para a gente usar? Você acha que o organismo humano, né, diferente de outros mamíferos que não tem esse dispositivo da lágrima e do choro, nós temos, e aí não é para usar, é igual carro, né? Eu brinco que carro que a gente compra na concessionária e fala, não, a seta eu não vou querer não vou estar precisando da seta porque eu não vou usar. Então, não é, se existe choro, é para ser chorado. Então, quanto mais a gente molda alguém pelo comportamento que ela tem, mais trauma a gente causa nessa pessoa. E eu imagino que não chorar seja um sofrimento também. Porque chorar alivia, chorar coloca para fora, né? Você chora ali, você alivia, você
traduz as suas emoções na lágrima que cai. Então, em qualquer situação, né? Às vezes de alegria, não só de tristeza, né, Marisa? Mas às vezes, inclusive, de alegria, você não consegue expressar. E a lágrima é um dispositivo, né, humano, e então se tem choro é para ser chorado. E aí, gente, pra gente ir finalizando aqui, já nem sei que horas são, porque perdi o tempo aí com a live que caiu um pedaço. Mas quando a gente pode, então, no caminho... tava falando no trabalho, né? Que vocês estão falando que no trabalho é mais desafiador. Não acho que a gente não possa ser autêntico no trabalho, mas é mais desafiador quando a gente já assumiu a postura de se esconder, de fazer... de se reprimir, de ficar quieta, de aceitar, de engolir o sapo, né? De engolir o choro. Quando a gente assumiu essa postura, ela já é uma postura que... Essa é a postura aceita para todo mundo. Que tal, se vocês que estão aqui, né, se isso faz sentido para vocês, vocês começarem a assumir a autenticidade? E aí como é que a gente sai rompendo com tudo? Agora vocês vão ver só, e a Lid falou que é para eu ser autêntica, então agora vocês vão ver quem sou eu. Não, gente, é sempre com muita compaixão. Autocompaixão e compaixão pelo outro, porque muitas vezes o outro não tem o conhecimento que você tem. Então, ser autêntico sem ser violento, sem ser agressivo, sem ser passar o trator por cima de todo mundo, inclusive você respeitar o momento em que você pode exercer a sua autenticidade, porque vai haver momentos em que não dá, né? Em alguma situação, como é que você expressa a autenticidade? Às vezes não dá, às vezes você vai ter que esperar um pouco, às vezes, né, vai ser em outro momento que você vai se expressar, mas é um caminho. Então, um dos caminhos é esse, né? Não é o sincerão, mas é a gente começar, olha, ontem aconteceu tal coisa, eu penso dessa forma, será que a gente consegue chegar num denominador comum, né? Será que a gente consegue pensar em uma estratégia que seja boa para você e para mim também? Enfim, são várias palavras e formas que daí eu ensino lá no grupo Viver com Paixão, né? Todo mês a gente tem um encontro, então lá eu vou conseguindo ajudar mais, com mais tempo, com vídeos, com mais textos, mais teorias, porque cada pessoa, né, aprende de uma determinada forma. Então lá a gente vai também discutindo sobre isso e a gente vai exercitando e se apoiando. Quando a gente pode fazer esse apoio um com os outros, né, quando a gente pode ir exercitando isso coletivamente, vai ficando cada vez mais natural, até mais habitual primeiro, né, se torna um hábito, até ser mais natural. Então, hoje, por exemplo, quando alguma coisa nova acontece, quando alguém me pede uma opinião sobre algo, a primeira coisa que eu pergunto eu consigo ser autêntica nisso? Eu consigo falar o que eu penso sem ser agressiva ou violenta? Eu consigo construir algo positivo com isso? Eu consigo enriquecer essa conversa ou essa fala? Ou o que eu tenho a dizer nesse momento não é nem compassivo nem autêntico? Então, muitas vezes a gente vai precisar trazer esse pensamento para a gente, esse raciocínio, até que seja um hábito, até que seja natural e que a gente assuma essa responsabilidade, né, daquilo que a gente está construindo, de quem a gente quer ser no mundo, de como a gente quer ser lembrado pelas pessoas, de como a gente quer, inclusive, receber, né? Essa lei, esse equilíbrio entre dar e receber, ele existe se a gente está disposta a dar e está disposta a receber, né? Via de mão dupla. Senão, a gente fica só sendo nessa posição de refém, então não posso ser autêntico, não posso falar nada, porque senão é uma tragédia, e aí a gente vai se fechando e vai tendo burnout, transtorno psíquico, emocional, enfim, todas as doenças crônicas, as psicossomáticas, as doenças relacionadas ao sistema imunológico, né? Enfim, todas essas questões começam a aparecer se a gente não consegue estabelecer essa relação de equilíbrio. Então, na vida é tudo equilíbrio. Então, não saio hoje, eu vou ser a pessoa mais autêntica e falar para todo mundo que já passou por mim
tudo que eu penso sobre elas, e de novo, não é sincerão. Mas a partir de agora eu assumo a responsabilidade pelos meus pensamentos, pelas minhas palavras, pelas minhas condutas, né? Pensando que são escolhas que eu faço, escolhas que eu posso fazer, ainda que quando a gente escolhe algo, quando a gente tem opção, né, múltipla escolha, a gente não tem, sabe, às vezes quando você vai fazer prova, você fala, nossa, mas não tem nenhuma opção que eu assinalaria. Então você assina aquela que é menos pior. Então, às vezes, e quem fala isso não sou eu, o próprio Viktor Frankl, que é esse psicólogo, ele fala, às vezes a gente não tem as melhores opções. Você quer morar numa mansão ou você quer morar numa cobertura? Às vezes a opção que você tem é morar numa casinha de aluguel no fundo da casa de alguém, porque naquele momento é assim que é possível. Então essa é a escolha que você tem, né? A escolha que eu tenho é, eu vivo de acordo com as minhas possibilidades e que atende a minha necessidade de abrigo, né? Porque nem sempre a gente vai ter as melhores opções, ou aquelas opções que a gente gostaria de ter. Às vezes as opções que a gente tem não são as melhores. E aí a gente vai fazer aquilo que atende a nossa necessidade, que atende aquilo que é autêntico e é importante pra gente e que não vai ferir a outra pessoa, lembra? Outro dia eu estava falando com um grupo de jovens e perguntei, você já ouviu essa expressão? A minha liberdade vai até onde começa, o meu direito vai até onde começa o seu direito? Já ouviu? Tem uma expressão, como que era mesmo? O meu direito termina onde começa o seu. Não tem uma expressão assim? Quem lembra dessa expressão aí? Mas quem nasceu antes dos anos 2000 vai lembrar. E eles falaram, e esse grupo falou assim, não, nunca ouvi essa expressão. O meu direito termina onde começa o seu, não é isso? Acho que é isso. Então a gente lembrar disso, né? Que ao terminar o meu direito, começa o da outra pessoa, né? Na interdependência é assim que a gente vai viver. Então, o convite da autenticidade também é um convite à autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade pelas tuas escolhas, pelos teus comportamentos, pelos teus pensamentos, pela forma como você fala, como você escolhe, né? Eu falei aqui das escolhas. Então, isso tudo, resumindo, é a autenticidade. E para a gente exercitá-la, o meu direito termina quando o seu começa. É isso aí. Olha, nasceu antes dos anos 2000. A autenticidade exige coragem. E não coragem dessa de combate, coragem em relação a esse movimento, a essa energia. Mas coragem da raiz da palavra, né, de agir com o coração. Então, para a gente alcançar a autenticidade, a gente precisa estar no caminho da coragem. E só existe a autenticidade e verdade com compaixão, né? E se tem um solo fértil para a gente regar sementes, é o coração humano, são as pessoas. E é pelas pessoas, por vocês, né, que eu estou aqui toda quarta-feira para a gente falar de algum assunto que envolva a compaixão, a comunicação não violenta e a nossa forma de viver compassiva, né? Que valoriza a compaixão, que valoriza a ecologia nas relações. Então, chegando aqui ao final da nossa live, toda quarta-feira eu estou aqui. Esse mês, que as crianças estão de férias, o ritmo é outro, talvez eu faça outras lives, convidando outras pessoas, e vocês têm a possibilidade de me mandar os temas que vocês gostariam que eu falasse. Oi, boa noite, Fê. Sua mãe falava isso? Paulo, eu ouvia isso muito, né? O meu direito termina onde começa o direito do outro. E aí sumiu isso, né? Não se fala mais, mas isso é muito real, né? Então, eu ontem perguntei nos stories que eu tô criando aqui um novo modo de comunicar com vocês, uma linha editorial, vamos dizer assim, que é responder as perguntas que vocês tenham com relação a alguma situação que aconteceu, alguma situação que aconteceu na vida de vocês, e vocês gostariam de saber como agir com compaixão, como agir de forma não violenta,
como agir com compassividade. Então eu já recebi algumas histórias, então eu vou gravar dando então um olhar de compaixão para aquelas situações. Que situações são essas? Situações do nosso cotidiano. Sua com seus filhos, sua com seu marido, com a sua mulher, sua com seu chefe, com seu colega de trabalho. Ah, Lid, mas vai aparecer meu nome? Não vai aparecer nome de ninguém. Eu vou colocar a situação quando tiver algum nome, porque às vezes as pessoas escrevem, né, e aí na escrita acabam colocando ali, eu vou tirar toda a identificação e vou usar o exemplo para a gente discutir coisas da prática, porque muitas vezes o que está acontecendo com você, o exemplo da situação que está acontecendo com você, pode servir para outra pessoa que também está passando por uma fase parecida, né? Essa frase está no artigo 5º da nossa Constituição. Nossa, muito obrigada pela referência aqui. Em todo o processo legal fala, mas no cotidiano eu nunca mais tinha ouvido falar isso, né? Não sei se... Enfim. Então, voltando aqui à nossa linha editorial, se você tem alguma situação que você gostaria de resolver à luz da comunicação não violenta, me manda onde você vai me mandar? Lá no meu direct. Entra lá no Instagram, tem aquele símbolo, né, da mensagem, me manda por lá, que só eu tenho acesso ao que está lá, e aí eu vou pegando as histórias e falando como que a gente poderia agir ou pensar com compaixão, com compassividade, com a ecologia nas relações. Pode ser uma situação que já passou muito tempo e você gostaria de saber como poderia ter sido, ou pode ser algo que você ainda, né, consegue reverter alguma situação que você esteja enfrentando e queira dividir aqui comigo para a gente usar, para exemplificar e para a gente ensinar e para a gente cada vez mais espalhar a semente da compaixão no cotidiano, que esse é o meu principal objetivo. Não é para ser só teoria, não é para ser algo bonito para apresentar na empresa, para eu fazer palestra, não é para isso. É para a gente de fato exercitar a compaixão no dia a dia. Então, se você tem uma situação, uma história ou algo que quer compartilhar, manda no direct, que daí uma vez por semana eu vou responder essas situações, essas histórias. E aí também deixo aberto lá para vocês fazerem os comentários, porque às vezes o próprio comentário também ajuda a gente a pensar de outras formas, tá bom? Então, combinados? Gente, eu acho que só essa parte da live vai ficar salva, porque a outra perdeu, porque o Instagram derrubou ela, não sei por qual motivo. Mas enfim, agradeço a presença de vocês. Manda para alguém que você sabe que pode ser beneficiado. Compartilha o canal aqui, né? Muita gente às vezes não sabe como encontrar um jeito diferente para aliviar muitas coisas, né? Do dia a dia, para caminhar num caminho que faça mais sentido, menos violento, mais harmonioso, mais leve. Esse é o objetivo, que seja prático, que seja para o cotidiano, para o dia a dia. Então, manda para alguém, convida alguém a participar aqui do canal e me aguardem aí nos stories, eu vou colocando então as próximas lives, tá bom? Então, muito boa noite para vocês. Quem estava no primeiro e voltou aqui para a gente continuar essa prosa, foi muito bom. Quem chegou agora depois vai ver só um pedaço da live, porque eu começo os primeiros 20 ou 30 minutos, né? Não tenho certeza agora, foi derrubada. Muito obrigada, boa noite. Durmam aquecidos, com o coração quentinho, com o corpo agasalhado. E até nosso próximo encontro, tá bom? Obrigada, Tina. Obrigada, Marisa. Beijo, Paula. Boa noite a todas. Beijo, Fê. Boa noite.